Trabalhadores e trabalhadoras, boa tarde. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as cotas do PIS ou do PASEP. É um assunto muito importante. Por quê? Porque existem alguns regulamentos que você precisa saber e estar bem informado para poder verificar se você, trabalhador, tem ou não direito de recorrer a esse recurso que a Caixa está obrigada, digamos assim, a fazer os pagamentos. Eu quero falar para você o seguinte: para quem trabalhou no período de 1971 a 1988, naquela época existia as cotas do PIS, que é diferente do abono salarial existente hoje. São informações bastante contundentes que eu vou lá para o computador e quero mostrar para você a medida provisória 946 de 7 de abril de 2020, que mudou as características desse benefício e ela alterou a forma de distribuição. Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo. Eu vou informar para você tudo aquilo que você precisa saber, todas as informações a respeito de cotas do PIS e do PASEP, e também vou diferenciar o que é PIS, o que é abono salarial e o que é PASEP. Então, para isso, você precisa ficar comigo até o final do vídeo. Não tem como você entender como que funciona se não ficar comigo até o final do vídeo. Você, de repente, você já ouviu falar e deu a entender que você não tem direito, porque você é de uma época depois de 1988. Só que tem alguns detalhes que podem te levar a você, de repente, a mudar de ideia e acreditar que você tem dinheiro para receber. Mas é como eu disse, você precisa ficar comigo até o final do vídeo, beleza? Eu vou lá para o computador e de lá eu vou explicar para você. Mas antes de ir para lá, eu preciso pedir para você me dar uma forcinha aí, inscrevendo-se no nosso canal para estar recebendo os nossos conteúdos e também ativar o sininho das notificações. E se você ficar com dúvida, deixe nos comentários, porque não é possível que eu explique tão bem assim que não existam perguntas a ser feitas. Eu gosto de responder as perguntas, mas eu preciso que você me pergunte, senão não tem como eu saber o que falar para vocês, beleza? Então, eu vou lá para o computador e de lá eu vou mostrar para você aonde estão os pormenores desse assunto, beleza? Bora para lá! Muito bem, agora aqui no computador eu quero compartilhar com você todas as informações a respeito da medida provisória 946 de 7 de abril de 2020. Como resgatar as cotas do PIS/PASEP que foram transferidas para o FGTS? Muito bem, aqui eu vou dizer para você o seguinte: você que trabalhou no período de 1971 com carteira assinada até 1988, que trabalhou nesse período, um período de aproximadamente 18 anos, você que trabalhou nesse período, você tem direito a recorrer, a ir buscar na Caixa Econômica, com toda a sua documentação, munido com suas documentações, e ir na Caixa verificar a possibilidade de você ter um saldo das cotas do PIS ou do PASEP. Se você trabalhava no setor privado, indústrias, comércio, essas coisas, se você trabalhava lá, nessa linha de trabalho, você tem direito a cotas do PIS. Se você trabalhava nas prefeituras, para o estado, para o seu estado, ou para o governo federal, nesse período, você tem direito a cotas do PASEP.
são duas coisas diferentes. PIS, setor privado, Caixa Econômica. PASEP, setor público, Banco do Brasil. Muito bem. Só que a medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, ela pegou as cotas do fundo do PIS e do PASEP e jogou esses valores tudo para conta do FGTS. Vamos supor que você trabalhou lá nessa época, de 1971 a 1988. Vamos dizer que você trabalhou nessa época. Então você tinha fundo de garantia e tinha cotas do PIS e do PASEP. Só que essa conta atualmente está inativa. Muito bem. Essa conta ela está inativa porque você não está depositando recursos na sua conta do FGTS. Porém, o governo pegou aquele valor de cotas do PIS ou do PASEP que você tinha lá em 1988, até 1988, e jogou para essa conta do FGTS. Isso quer dizer que em 2020, em maio de 2020, o governo pegou os recursos de cotas do PIS e do PASEP dos trabalhadores, pegou de lá do fundo e colocou no saldo de fundo de garantia. Ou seja, você, como você não está ativo há muito tempo, você acha que você não tem direito, porque você já acha que você já está eliminado. Não, você pode sim ter direito. Por quê? O saldo total do fundo de cotas do PIS e do PASEP, o saldo total é 24 bilhões e 500 milhões de reais. Vejam bem, 24 bilhões e 500 milhões de reais. Então o governo pegou em maio de 2020 esse valor e colocou nas contas do fundo de garantia dos trabalhadores. A Caixa Econômica é responsável por administrar esse dinheiro. Ou seja, se você pegar a sua documentação, todos os seus documentos, e se dirigir a uma agência da Caixa, você vai chegar lá e dizer o seguinte: eu trabalhei antes de 88, antes de 1988, e eu tenho direito, está no fundo de garantia, aqui está meu PIS, eu tenho direito de sacar os valores do saldo das cotas do PIS ou do PASEP. Vejam bem, eu falo cotas do PIS ou do PASEP pelo seguinte, porque se você trabalhou no setor privado, né, no comércio, indústria, qualquer empresa do setor privado, você é PIS. Se você trabalhou no setor público, você é PASEP. Por isso que eu digo PIS ou PASEP, porque eu não sei aonde que você trabalhou, mas sendo PIS ou PASEP, você terá direito. E foi tudo, o saldo desses valores foram jogados para a sua conta do FGTS. Era um direito que você tinha lá atrás e que foi jogado atualmente em 2020, em maio de 2020, nessa conta. Tem mais um detalhe importante antes de me adentrar no documento que eu quero falar para você. Você tem até 2025. Você tem até julho de 2025 para fazer esse saque. Por quê? Porque em 2025 completa 5 anos dessa mudança. E se você não recorrer até esse prazo, prescreve o seu direito. Vejam bem, prescreve. Vocês já ouviram falar que com 5 anos as coisas, documentos, direitos trabalhistas, direitos de férias, tudo quanto é direito, com 5 anos ele prescreve. Ele, chamado na linguagem popular, caduca, para você entender melhor. Ele caduca, certo? Então, em 2025, se você não for na Caixa até 2025, isso vai prescrever, vai caducar, como diz a linguagem mais simples, beleza? Então, agora nós vamos nos adentrar na questão
detalhada da documentação. Diferenciar o que é uma coisa e o outro, o que diz a lei, o que diz a lei, o que diz a medida provisória 946. O que ela diz? Que eu quero falar para você. Eu quero que você preste atenção, passando nas telas, aonde está em vermelho. Eu grifei aonde está em vermelho para chamar a tua atenção. Então, eu quero que você fique comigo aqui, não saia daí, não saia, porque é muito importante para você. Não saia, fique comigo no final do vídeo, até o final do vídeo. E também, se você já não é inscrito ainda, já se inscreva, fica tudo certo. Depois você deixa seu like, se você gostar do vídeo, beleza? Ou deixa lá um não gostei, mas se manifeste, por favor. Então vamos lá, vamos para a próxima tela. Nessa tela aqui, ó, cotas do PIS e abono salarial são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Cotas do PIS ou do PASEP é antes de 88. De 88 para cá, mais preciso em 1990, foi regulamentado o abono salarial. O que é o abono salarial? O abono salarial é o direito que o trabalhador tem de receber até um salário mínimo se ele, no ano anterior, trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias. Veja bem, por pelo menos 30 dias. Ele trabalhou com 30 dias, ele tem direito a 1/12 do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo dividido por 12. E vai multiplicar pelo número de meses que ele trabalhou no ano anterior, certo? Isso é abono salarial. Então, o que é cotas do PIS? Cotas do PIS, em 1988, ó, 4/10 de 1988, se você me acompanhar aqui na tela, você vai poder verificar. 4/10 aqui, ó, 4/10 de 1988, deixou de existir. Deixou de existir, certo? Então, as cotas do PIS existiram e do PASEP até 4/10 de 1988. Com a promulgação da Constituição em 5/10 de 1988, as cotas do PIS deixaram de existir. Não existe mais o fundo de cotas. Encerrou-se lá. Só que quem trabalhou antes disso tem direito e está lá no fundo. Tanto é que o saldo total que tinha em 2020 dessas cotas do fundo do PIS e do PASEP somavam 24 bilhões e 500 milhões de reais. E o governo pegou esse dinheiro, como eu já falei, e jogou tudo para a conta do fundo de garantia. Então, quem está administrando isso é a Caixa Econômica através do FGTS, Fundo de Garantia, certo? Beleza, muito bem. Então, entendido essa parte, abono salarial é o benefício constitucional de direito do trabalhador que satisfaça os seguintes requisitos, os requisitos abaixo. Eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei sobre esse assunto. Para você ter direito ao abono salarial, tem que estar cadastrado há mais de 5 anos, ou seja, ter assinado a carteira este ano, ter assinado a carteira em 2016, aí já faz mais de 5 anos. Ter recebido de empregador, pessoa jurídica, remuneração média de até 2 salários mínimos no período trabalhado no ano base. Ano base é o ano anterior, 2021. Então, para você ter direito ao abono salarial, você tem que estar cadastrado há mais de 5 anos, ter trabalhado e ganhado menos de 2 salários mínimos, isso trabalhado no ano passado, no ano anterior, né, no caso 2021, ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias. Se a pessoa trabalhou 30 dias, ela terá direito a receber o abono. Proporcional a 1/12, que é um salário mínimo sobre 12 meses. Divide e multiplica pelo número de meses. A empresa que você trabalhou mandou a RAIS, agora no início do ano, em fevereiro, mandou a RAIS, que era até 30 de abril para mandar a RAIS, 30 de março, para mandar a RAIS, se a empresa mandou, e também o valor do abono que você irá receber não vai ultrapassar um salário mínimo. O abono vai até um salário mínimo. É proporcional ao número de meses que você trabalhou o ano passado, em 2021. Beleza? Vamos para frente então. O que são cotas do PIS?
Eu já falei sobre isso, mas vou reforçar de novo. É o saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS, decorrente dos valores creditados por ocasião das distribuições realizadas pelo fundo do PIS ou do PASEP nos exercícios financeiros de 1971 a 1988. Aproximadamente 18 anos ali foi o período. Calculados proporcional ao tempo de serviço registrado na conta e ao salário anual do trabalhador. Isso quer dizer que se você trabalhou lá em 1980 durante 5 anos e ganhava 2 salários mínimos, então o saldo do teu depósito nas cotas do PIS ou do PASEP é proporcional a 2 salários mínimos. Então, se você ganhava 2 salários mínimos, multiplica-se lá o valor e vai dar a cotas que foi depositado na tua conta. Esse valor é o que foi transferido para a conta do FGTS. É como se lá naquela época, vamos dizer assim, fosse, ao invés de depositar nas cotas do PIS, ter sido depositado nas contas do FGTS. E você tem agora que ir até a Caixa Econômica munido dos seus documentos para fazer o saque como se fosse FGTS. Não é FGTS, não é. É cotas do PIS, mas está na conta do FGTS, entenderam? É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda isso. É fundo do PIS/PASEP, cotas do fundo do PIS/PASEP, que está na conta do FGTS hoje, certo? Não é FGTS, mas está na conta do FGTS. Beleza? Então você vai se dirigir até uma agência da Caixa Econômica e vai dizer, olha, eu trabalhei, está aqui minha carteira, trabalhei, eu tenho um saldo para sacar na conta do FGTS. O meu número do meu PIS é esse, tal, você vai chegar lá com todos os seus documentos, vai provar que você é você e você vai fazer o saque, certo? Agora, vamos para frente. Somente tem direito ao saque das cotas do PIS o trabalhador cadastrado como participante do fundo PIS/PASEP até 4/10/1988. O que está escrito aqui? 4/10/1988, aquilo que eu falei. Você trabalhou antes desse período, trabalhou com carteira assinada antes dessa data aqui? Se você trabalhou, então você terá direito. E que ainda não realizou o saque. Claro, se você já realizou o saque, não adianta nem ir lá, né? Isso é óbvio. Se você já sacou lá o saque, você já foi na Caixa Econômica, já fez o saque. Não vai voltar lá agora sacar de novo, né? Só se você não foi ainda, porque você não sabia. Agora você está sabendo, você vai lá na Caixa e faz o saque, certo? Então, está lá o seu dinheiro. Vamos para frente. Com a Lei 13.932 de 2019, ficou disponível o saque integral do saldo de cotas de todos os titulares de conta individual do PIS/PASEP. Vejam bem, que ainda possuem saldo disponível, obedecendo o exercício financeiro vigente. Vejam bem, essa lei aqui, a Lei 13.000, essa lei aqui, através desta lei aqui, ficou autorizado que o trabalhador pode fazer o saque do total, de todo o valor que você tem lá. Não é mais, vou sacar uma parte e vou deixar outra. Não. Você vai lá e vai fazer essa lei aí que autoriza você a fazer o saque total das suas cotas do PIS/PASEP. Então, se você tem R$1.000, você vai sacar R$1.000. Se você tem R$10.000, você vai sacar os R$10.000, certo? É o total. Você pode fazer o saque total porque essa lei aí determinou que você possa fazer o saque total. Se você sacou lá antes de 2019 uma parte, porque antes não podia sacar o total, você só sacava o juro. Então, se você sacou uma parte, mas você trabalhou um pouco e você sacou lá um determinado valor, que não foi o total, porque antes de 2019 você não podia sacar o total, você só sacava parte, então você vai ter saldo lá ainda. Então você tem que recorrer à Caixa Econômica e ver lá
quanto que você tem de saldo. Só que esse valor está no teu fundo de garantia. Não está mais nas cotas do PIS ou do PASEP, está no fundo de garantia. Então, a Caixa Econômica vai entrar lá com o seu PIS. O funcionário da Caixa Econômica que te atender vai entrar com o teu número do teu PIS e vai consultar na sua conta inativa ou ativa do FGTS e vai. Como eu estava falando, aqui, vejam bem, lembrando que a distribuição de cotas ocorreu entre 1971 e 1988, certo? É esse período aqui, beleza? Então, vejam bem, eu vou falar de um detalhe aqui, eu quero que você fique comigo, porque eu vou te trazer uma informação muito importante ainda. Muito importante, mas você precisa ficar aqui me acompanhando para nós chegarmos aqui. Então, onde e como sacar o saldo de cotas do PIS? Se você possui conta corrente ou poupança individual e com saldo na Caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente. Se você possui cartão do cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, para valores de até R$3.000. Se o valor for maior que R$3.000, você não vai conseguir sacar nesses locais. Você vai ter que se dirigir a uma agência da Caixa. Se você não possui nem conta na Caixa, nem cartão cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma agência da Caixa, mediante a apresentação do documento oficial com foto. O que está dizendo aqui? Que você pode ir lá e fazer o saque do valor do saldo das suas cotas. Você pode fazer, mas você tem que ir lá e apresentar a documentação comprovando que você tem esse direito. Beleza? Vamos em frente. Quais os documentos de identificação aceitos para o saque? Carteira de identidade, o RG, o conhecido RG. Carteira de habilitação, o modelo novo. Carteira funcional reconhecida por decreto. O que é carteira funcional? Por exemplo, quem é médico tem a carteira de médico. Quem é contador tem a carteira de contador. Quem é fisioterapeuta, dentista, tem a sua carteira profissional. Então é essa carteira que está se falando aqui, certo? Identidade militar. Quem tem carteira de identidade militar também vale. Carteira de identidade de estrangeiros também vale. E passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Todos esses documentos você pode usar para fazer o saque. Por que eu estou dizendo que pode? Porque eles são documentos que possuem fotos e tem muita confiabilidade por parte de quem atende na Caixa. Você vai chegar lá com um documento, o registro de nascimento, por exemplo, o registro de nascimento não tem foto, como é que vai saber que é teu? Então, não tem como saber. Então, tem que ser documento que identifique que você é o titular dessa conta. Beleza? É por isso que precisa desses documentos. Como sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido? Aqui é que eu queria ter chegado. Aqui é que eu falei para vocês que eu queria que vocês ficassem juntamente no vídeo pelo seguinte. Eu falei para vocês no início do vídeo que às vezes você não sabe que você tem esse direito de sacar cotas do PIS ou do PASEP, porque você é nascido ou trabalhou depois de 88. Então aqui, como sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido. É aqui que eu falei para vocês que eu queria que vocês ficassem comigo, porque de repente você não trabalhou antes de 88, mas você trabalhou, os seus pais trabalharam, os seus avós. E se você é herdeiro, você tem direito. O seu pai trabalhou lá em 1978, 1979, 1975. Trabalhou lá nessa época e ele veio a falecer e não foi sacar, porque obviamente já era falecido. Então, você que é filho
você tem direito de fazer o saque como herdeiro. Você tem o direito de fazer o saque das cotas do PIS como herdeiro. E sendo herdeiro, você, seus irmãos, vocês têm o direito de fazer o saque, certo? Então, o que precisa? Os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da Caixa apresentando os documentos. Documento de identificação pessoal válido. A certidão de óbito do trabalhador, se é pai ou mãe já falecido, a certidão de óbito deles. Um documento listado abaixo. Certidão ou declaração de dependentes habilitados. A pensão por morte expedida pelo INSS ou atestado fornecido por entidade empregadora, no caso de servidor público, ou são os documentos que a Caixa exige, que comprovem, são documentos que comprovam que você é filho, que você é herdeiro daquela pessoa que tem saldo de cotas do PIS/PASEP, que hoje está na conta do FGTS dessa mesma pessoa, beleza? Dessa mesma pessoa falecida. Então tá. Lembra que eu falei antes que eu queria chamar a atenção para vocês com relação às telas, aos slides escritos em vermelho? Até quando posso realizar o saque das cotas do PIS? Vejam bem, de acordo com a resolução CD PIS/PASEP número 1 de 15 de abril de 2020, a partir de 1º de maio de 2020, ficam interrompidos os pagamentos de cotas e rendimentos do fundo do PIS/PASEP, tendo em vista a necessidade de viabilizar operacionalmente a extinção do fundo de cotas do PIS e do PASEP, em 31 de maio de 2020, conforme medida provisória 946 de 7 de abril de 2020. O que isso quer dizer? Que essa resolução número 1 de 15 de abril, ela interrompeu os pagamentos durante o mês de maio de 2020. Então todos os que foram lá para tentar sacar no mês de maio de 2020, do dia 1º de maio até 31 de maio de 2020, não conseguiram fazer o saque. Por quê? Porque tinham sido interrompidos os pagamentos para que fosse extinto o fundo, todo o saldo do fundo, e foi transferido para a conta do FGTS, conforme medida provisória 946 de 7 de abril de 2020. Isso aqui está dizendo que as cotas do fundo do PIS e do PASEP foram extintas e foi transferido o valor total para o fundo de garantia. Então, a Caixa Econômica, que cuida do FGTS, passou a cuidar desses valores. Então, é por isso que a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que pagavam o PASEP, foi transferido tudo para a Caixa, não tem mais o Banco do Brasil. Então, cotas do PASEP não existe mais no Banco do Brasil. Foi transferido para a Caixa administrar e fazer os pagamentos para quem tem direito. Beleza? O que acontece se eu não sacar o saldo de cotas? Com a publicação da medida provisória 946 de 7 de abril de 2020 em 31 de maio de 2020, o fundo do PIS/PASEP será extinto e ocorrerá a migração do saldo atualizado para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Aquilo que eu já falei. Veja bem, o que acontece se você não sacar é que em 5 anos, após essa extinção, 5 anos para frente, em 2025, vai prescrever o seu direito de fazer o saque. Então você não vai mais poder sacar a partir de 31 de maio de 2025. Medida provisória aqui, está a medida provisória na íntegra. O que diz a medida provisória? Então, essa aqui é a medida provisória. Essa aqui é a medida provisória que regulamentou, que fez com que houvesse a determinação para que você possa ir na Caixa e sacar lá o saldo de cotas do PIS.
Isso até 30 de julho de 2025, porque em 30 de julho de 2025 irá prescrever o seu direito e você não terá mais direito. Então, como eu falei, eu peço para que você verifique aqui, as partes que estão escritas em vermelho. Parágrafo único dessa medida provisória, artigo 1º da medida provisória, parágrafo único. Fica preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do fundo do PIS/PASEP, de que trata o artigo 239 da Constituição, nos termos disposto nesta medida provisória. O que acontece? Esse artigo 239 aqui, ele garantiu, é um direito constitucional você poder sacar as cotas do PIS e do PASEP. Então, essa lei aqui, essa medida provisória aqui, ela alterou, nesses termos aqui, você pode ir e sacar o saldo do fundo do PIS/PASEP. Transferência patrimonial do fundo do PIS/PASEP para o fundo de garantia por tempo de serviço, aquilo que eu já falei, Artigo 2º. Fica extinto em 31 de maio de 2020 o fundo do PIS/PASEP, cujos ativos e passivos ficam transferidos na mesma data ao FGTS. Então, é aquilo que eu falei. Aqui você pode ir me acompanhando na tela e vendo aí tudo. Você pode pausar o vídeo, obviamente, e ir lendo aí, vai entender, e você pode ler quantas vezes quiser e ver o vídeo quantas vezes quiser também, E pode entender bem o que está acontecendo. Olha, aqui chamo mais uma vez a atenção para essa parte que está escrita em vermelho. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS, realizada pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários. Quem que é dependente ou beneficiário? O filho, a filha, os herdeiros daquelas pessoas que tinham direito. Deferidos pelo agente operador do FGTS, nos termos do disposto da Lei 8.036 de 90, serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origem do PIS/PASEP, mantidas em nome do mesmo trabalhador. Aquilo que eu falei antes. Seu trabalhador era seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, você é herdeiro, você tem o direito de ir lá e fazer o saque. Com base nessas leis aqui e tal, basta você ir vasculhar e verificar o que diz nessas leis aqui, certo? Artigo 4º, aqui artigo 4º, parágrafo, tudo sequência daquela lei, da mesma medida provisória, é a medida provisória na íntegra. Olha o artigo 5º. Os recursos remanescentes das contas que trata o caput do artigo 3º serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho. Desculpe, eu falei 30 de julho, é 30 de maio, desculpe. A partir de 1º de junho, nos termos dispostos no inciso 3º do caput do artigo 1765 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Vejam bem, o que diz isso aqui? Isso aqui, o inciso 3º do caput do artigo 1275 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, o chamado novo Código Civil. Ela diz que com 5 anos prescreve. Então, lá, se você for lá ler o que diz nesse inciso 3º do artigo 1275 do Código Civil, lá vai dizer que extingue, que prescreve com 5 anos. E 5 anos vai completar dia 30 de maio de 2025. Então, a partir do dia 1º de junho de 2025, você não vai conseguir mais sacar. Então, você tem que correr e ir o quanto antes na Caixa, para não deixar que esse prazo... Claro, você vai lá na Caixa, leva uma determinada documentação, a Caixa aceita parte daquela documentação, vai pedir para você voltar com o restante da documentação. Então, você precisa ter prazo. Você precisa ir na Caixa imediatamente, assim que ver esse vídeo, e pleitear o seu direito lá. Parágrafo 1º. Os recursos dos depósitos abandonados, nos termos do disposto do caput, passarão à propriedade da União. Então, se você
não for lá sacar até 31 de maio de 2025, o valor vai ficar para o governo federal. Está escrito aqui, ó, no parágrafo 1º, aqui, ó. Está escrito aqui, ó, parágrafo 1º. Os recursos dos depósitos abandonados, nos termos dispostos no caput do artigo 5º, claro, esse artigo aqui, passarão à propriedade da União, do governo federal. União é o governo federal. O Ministério da Economia definirá os prazos e os procedimentos a serem adotados pelo agente operador do FGTS para cumprimento do disposto no parágrafo 1º. Tá entendendo? Então, preste muita atenção nisso aqui, que você pode ter lá na Caixa recursos lá e você não fez o saque. Então, você está perdendo, e se você não for até 31 de maio de 2025, 31 de maio de 2025 é o último prazo para você poder fazer o saque e reivindicar seus direitos. Se você não for, tchau, perdeu, né? Vai ficar para o governo federal, beleza? Então é isso. Aqui, ó, presta atenção no que diz, no que está em vermelho, Eu falo o que está em vermelho porque isso aqui fui eu que grifei para que você pudesse chamar a tua atenção para você ler aqui, ó. Os saques de que trata o caput do artigo serão efetuados conforme o cronograma de atendimento, critérios e formas estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Permitido o crédito automático para a conta de depósito de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição financeira. Então, se você tiver uma conta lá, você pode pedir para que esse crédito vai para a tua conta. E aqui, ó, indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. Então, o trabalhador que reivindicar os seus direitos tem que ser o titular da conta, não pode ser para a conta de outra pessoa, tem que ser daquele trabalhador que faz jus ao direito. Artigo 4º. Aqui o parágrafo 5º. A transferência para outra instituição financeira prevista no parágrafo 3º não poderá acarretar cobrança de tarifa pela instituição financeira. Então isso quer dizer que a Caixa, se você solicitar para a Caixa transferir para outra conta, ela não pode cobrar pelos serviços de transferência. Aqui é a sequência que eu estou fazendo da lei. Aqui, então, encerrou-se a lei. Brasília, 7 de abril de 2020, 199º ano da independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo. Muito bem. Então, você viu aí nas telas, nos slides que eu mostrei para você, tudo que diz a legislação a respeito das cotas do fundo do PIS ou do PASEP. Então você que é trabalhador, você que é filho de trabalhador, que tinha direito, que é, vamos dizer assim, herdeiro de trabalhador, pode ser seu avô, mas você tem direito de ir com a documentação do seu avô, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, ir até a Caixa Econômica com essa documentação, comprovar que você é herdeiro e você terá direito a fazer o saque daquele saldo. Vejam bem, são 24 bilhões e 500 milhões que foi transferido para lá. Então, muito provável que você tenha alguém da sua família que trabalhou antes de 88 e que tem ainda algum saldo lá. Então é importante que você reúna essa documentação, os documentos que comprovam que você é herdeiro, que você é neto, que você é filho, e você se dirige até a Caixa com essa documentação e solicita o saque desse valor que lhe pertence. Se você é herdeiro, você tem direito. Então, você pode recorrer a esses valores, beleza? Eu quero pedir aqui, antes de encerrar o vídeo, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficar sabendo e também ter essa mesma orientação e também deixar nos comentários se você tem alguma dúvida. Ou, por exemplo, você é filho de alguém que trabalhou antes de 88? Deixe nos comentários. Você é neto de alguém que trabalhou antes de 88? Ah, de repente a sua mãe, sua avó, sua tia
foi professora antes de 88. Que tal? Você tem direito de recorrer a esses benefícios, se você é herdeiro, beleza? Vai lá, verifica isso e depois deixe nos comentários para me contar, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntos, tchau.